tudo bem? Com muita alegria que nós também estamos aqui participando deste primeiro congresso online de liturgia. Meu nome é Marcela e nós vamos falar um pouquinho sobre a catequese da Santa Missa, entender um pouquinho parte por parte, algo mais nessa formação catequética mesmo. Também sobre o olhar do Apocalipse de São João, entender a dinâmica daquilo que está acontecendo dentro da Santa Missa. Espero que seja uma formação que contribua também muito para os seus estudos pessoais e para a sua espiritualidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter mesmo na nossa mente, assim, quando a gente escuta falar o que é Santa Missa, como que é essa questão, essa dinâmica que nós somos convidados a viver, né? O que está acontecendo ali, é que, como diz São João Paulo II, a Santa Missa é o céu na terra. Nós somos convidados a celebrar de forma misteriosa a liturgia celeste. Toda a Bíblia, ela tem esse caráter nupcial, né? O Gênesis, que começa com o casamento entre Adão e Eva, e o Apocalipse, que termina também com este casamento entre Cristo e a Igreja, o Cordeiro e a Esposa. Então, também a Santa Missa, ela nos faz essa experiência nupcial. Por que tem esse caráter nupcial, né? Nós vamos analisar aqui toda a Santa Missa sob o olhar do Apocalipse de São João, né? Essa visão mesmo nupcial. Porque a revelação de Deus, ela é realmente irresistível. É um contato íntimo com as nossas almas, como é com o casamento, né? Como é com o esposo, com a sua esposa, aquele encontro mesmo de almas. Então, também na Santa Missa, nós também vivemos essa dinâmica com o nosso casamento com Deus, porque todos nós fazemos parte da igreja, a esposa de Deus, né? E nós iremos casar com ele no céu. E quando São João ele é arrebatado ao céu, ele tem a visão do Apocalipse, né? Descreve no livro, e que nós vemos hoje totalmente o Apocalipse na Santa Missa, né? Que é a vivência mesmo da revelação. Nós vemos que ele vê os mártires, ele vê virgens, ele vê pessoas consagradas ao celibato, ou seja, toda a liturgia que nós vivemos na Terra é realmente o reflexo daquilo que está no Apocalipse. E quando a gente começa a entender essa dinâmica, até mesmo aquela missa que a gente às vezes acha que está assim, né, sem brilho, a gente reconhece que ela está cravejada de ouro, de pedras preciosas. Então a gente começa a amadurecer a Santa Missa de não ficar prestando atenção. Ah, porque a homilia está assim assado, porque uma música ficou desafinada, porque aconteceu um choro de um bebê, um barulho que me distraiu. A gente começa a não se importar mais tanto com isso para realmente a vivência do mistério que está sendo celebrado. Este é o objetivo da nossa formação, compreender que a Santa Missa é um lar para nós, que a Santa Missa é próxima e querida. Em qualquer lugar que você for no mundo, você pode sempre ter acesso à celebração litúrgica, poder estar em família, em comunidade. E nós não precisamos querer obter mais da missa, porque a missa já é a própria experiência do céu. Bom, antes de a gente entender mesmo a dinâmica da Santa Missa, vamos recapitular algumas questões do Antigo Testamento para a gente ver depois essas prefigurações que se concretizam no Novo. A primeira é entender a questão de sacrifício, né? O que é um sacrifício? O sacrifício é uma das formas mais primitivas de adoração. A gente vê isso muito no Antigo Testamento, como era a questão de Caim e Abel, né, que Caim ofereceu o fruto da terra do seu trabalho, Abel ofereceu primogênitos ali das suas ovelhas. Também tem o sacrifício de Noé, o sacrifício de Jacó. Então todos eles ali no Antigo Testamento tinham já de oferecer a primeira parte dos seus trabalhos, né, daquilo que era da sua vida para o Senhor. E aí surge, né, Melquisedeque. Melquisedeque é o primeiro sacerdote, né, da Sagrada Escritura, e ele tinha uma combinação um pouco diferente no Antigo Testamento, porque ele era ao mesmo tempo rei e sacerdote. Antigamente, né, ou era rei ou era sacerdote, mas ele tinha essa combinação. E também Melquisedeque, ele fez uma oferta, né, um sacrifício a Deus de pão e vinho, que também não era comum no Antigo Testamento, em que as pessoas ofereciam carneiros, bodes, né, sacrifícios que envolviam o sangue de animais. E ele era rei e sacerdote da cidade de Salém, que depois virou Jerusalém, e Jerusalém é a cidade da paz, né? Guarda essa informação que a gente vai usar daqui a pouco. Essa combinação, né, de ser rei e sacerdote, depois ela é aplicada a Jesus no Novo Testamento, né? E também Melquisedeque, ele, né, termina ali o seu sacrifício com uma bênção sobre Abraão.
Depois, né, um outro sacrifício muito notável também na Sagrada Escritura, né, na nossa história de salvação, foi de Abraão, em que, né, Deus pede a ele o sacrifício do seu filho Isaque e pede para que ele vá para o Monte de Moriá, né, onde no futuro lá será construído o Templo de Jerusalém. Então Deus, vendo a disponibilidade de Abraão em realmente oferecer tudo ao Senhor, até mesmo seu filho amado, que ele tanto amava, né, sem colocar ali nenhuma condição, sem reservas. Então Deus, ele intervém, né, não deixa que ele sacrifique Isaque e também estabelece uma aliança com Abraão e sobre a sua descendência ao povo de Israel, né, que realmente essa aliança do amor de Deus sobre o seu povo. Até quando Moisés, né, ele vai libertar os hebreus da escravidão do Egito até a terra prometida, acontecem várias situações do povo, né, de infidelidades a Deus, e aí Moisés tem que recorrer a essa aliança a Abraão para liberar, né, para não fazer com que a cólera divina caísse sobre o povo. O que significa oferenda, né? Fazer uma oferta a Deus, essa dimensão do sacrifício? O que se passava no coração deles para poder ter essa disponibilidade? A primeira era o reconhecimento da soberania de Deus, porque tudo que nós temos, nós recebemos de Deus, então é justo que nós voltemos uma parte para Ele, que é o autor de todos os bens, ou seja, esse caráter da adoração. O segundo era um ato de agradecimento, ou seja, louvor e ação de graças, porque eu só posso devolver algo que eu recebi. O terceiro era para ratificar, né, solenemente um acordo ou um juramento, ou seja, uma forma de petição, súplica. E o quarto era um ato de renúncia, né, de tristeza pelos pecados, ou seja, uma expiação, né? Então, para, né, que Deus pudesse reparar, né, que as nossas ofensas, as nossas dívidas, então se sacrificava o animal, né, para pedir também que o Senhor tivesse essa complacência com a própria vida. Então também tinha esses quatro caráteres, essa questão da oferenda, da oferta, que também são as quatro dinâmicas, né, da Santa Missa, que é a adoração, louvor, ação de graças, súplica e petição e expiação pelos pecados. E as pessoas tinham essa consciência, né, de fazerem ofertas a Deus, de sacrifício, mas aí Deus então vai reunir o seu povo e vai instituir um sacrifício, né, para o seu povo eleito, que foi a Páscoa, né, a Páscoa dos judeus. Como é que foi essa questão dessa instituição? Nós sabemos, né, que Moisés estava ali, né, para resgatar o povo hebreu, né, da escravidão do Egito, para levá-lo para a terra prometida. E aí começou as petições de Moisés para o faraó, para que houvesse essa libertação, o faraó não quis. Então começou a acontecer as pragas do Egito. E a última praga foi a morte dos primogênitos, né, porque também alcançaria ali a dimensão do faraó. Mas para preservar o povo, né, dessa calamidade, Deus então pediu que fizesse um sacrifício, né, que era para tomar um cordeiro sem mancha, que não quebrasse os seus ossos e que passasse o seu sangue nas portas, pois quando o anjo da morte passar, né, ele iria passar pela cidade, as casas que tivessem esse sinal do sangue do cordeiro, o anjo da morte não iria alcançar aquela família e os seus primogênitos seriam preservados. Ou seja, né, a Páscoa, ela também trouxe esse caráter de redenção, de resgate ao povo judeu, né? E depois, né, acontece toda a questão da libertação, da escravidão para a terra prometida. Isso também é retomado em Jesus, né, que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente. E aí Deus também, ele consagrou o seu povo como um reino de sacerdotes e uma nação santa. E aí ele instaura, né, falando lá em Êxodo 12, 26 ao 27, assim: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse que estáis celebrando, direis, é o sacrifício da Páscoa para o Senhor que passou diante das casas dos filhos de Israel no Egito, quando golpeou o Egito e libertou as nossas casas. Quando o povo hebreu, né, chega à terra prometida, né, a libertação, ali continua, né, os sacrifícios a Deus, mas também com essa centralidade na Páscoa, agora guiado por vários preceitos, né, ao povo, como a gente vê no livro de Levítico, Números, Deuteronômio. E nessa terra prometida, então, começa, né, a construção, né, do Templo de Jerusalém, ou Templo de Salomão, como nós vimos lá o Melquisedeque, que era rei de Salém, que virou Jerusalém. Então, nessa cidade mesmo que vai formar o Templo de Jerusalém, que era na cadeia, né, das montanhas de Moriá, onde Abraão também ofereceu Isaque, e também nas cadeias de Moriá, onde Jesus também, né, tem ali a sua paixão no Calvário.
Templo de Jerusalém, ele tinha ali o lugar santo, um altar dos incensos e também o Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança. Ele tinha assim uma separação, né, do resto do templo por um véu, e lá só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no dia do grande perdão, né, o Yom Kippur, para poder fazer essa oblação, esse holocausto a Deus, né? Ele aspergia o sangue do cordeiro sobre o propiciatório da arca, que ele também nem era digno de estar na presença da arca, então ele só podia ir lá uma vez por ano. Ou seja, Jerusalém foi elevado, né, a um estado de altar, né? Então a gente já começa a ver aqui também essa questão do sacerdócio, do altar, né, também. E agora vamos entender um pouco da dimensão do cordeiro, da vítima. Engraçado porque Jesus tem muitos títulos na Sagrada Escritura, né? Ele é o rei, ele é o sacerdote, ele é o Messias, o ungido, né? O leão da tribo de Judá, mas cordeiro, às vezes a gente fica pensando assim, cordeiro, né? Então, os cordeiros geralmente não são os primeiros lugares da lista, né? A gente não associa a imagem de Deus como um cordeiro. Mas isso era algo tão sério para eles que nem eles mesmos chamavam Jesus de cordeiro, né? O evangelista João, né, São João, que também é o mesmo autor do Apocalipse, ele é o único que faz essas referências mais precisas de que Jesus é o Cordeiro de Deus. Até porque quando, né, Jesus ele estava diante de Pilatos, João observa lá em João 19,14, que era o dia da preparação da Páscoa por volta da 6ª hora. E João sabia que era na 6ª hora que os sacerdotes começavam a imolar os cordeiros pascais, né? A gente vê realmente essa ligação de São João no Evangelho já para o Apocalipse. E é muito interessante porque na revelação de São João ele vê, né, que quem ocupa o trono do céu, quem governa, né, o trono do céu é um cordeiro, né, como ele diz lá em Apocalipse 5:6, né? E olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, esses 4 animais referência aos evangelistas, né? E entre os anciãos, né, os presbíteros, um cordeiro como que imolado. E aí São João também fala em João 1,36, né? Eis o Cordeiro de Deus, né? Deus que não é um tigre, um touro, um garanhão, né? Mas ele é um cordeiro. Então por que Jesus ele é o Cordeiro de Deus? Por que ele tem que se fazer realmente expiação? Porque as ofensas contra um Deus que é infinitamente bom e eterno precisava na nossa humanidade um resgate também infinitamente bom e eterno. Então somente, né, Jesus, né, como esse Cordeiro no padrão divino, ele se encaixa nos padrões sacrificiais da nossa salvação. Então, como diz lá em Hebreu 9:26, né, Jesus é o único capaz de abolir o pecado com o seu próprio sacrifício, né, porque os sangue de animais não são suficientes. A gente vê que Jesus ele é sacerdote porque ele mesmo institui, né, isso, né, isto é o meu corpo que é dado por vós, né, esta taça é a nova aliança em meu sangue derramado por vós, né, como ele diz. Ele também é o cordeiro porque ele mesmo que se imola, né, por amor a nós. E também ele é o altar, né? Como a gente viu que o Calvário está lá nas 7 colinas de Moriá, do Templo de Jerusalém, do sacrifício de Abraão, né? Dos dons de Melquisedeque. Então Jesus ele reúne, né, o sacerdócio, né, o cordeiro e também o altar. A gente vê no Apocalipse toda essa dimensão do sacerdócio de Cristo. Primeiro porque ele é paramentado, né? Como diz no Apocalipse 1:13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, né? Muito parecido com os paramentos litúrgicos do sacerdote, que a gente vai analisar daqui a pouco. Ele é o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim de todas as coisas, lá em Apocalipse 1:17. E quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, né? Também como o santo, lá em Apocalipse 3:7. E também como o Senhor dos senhores e Rei dos reis, né? Apocalipse 17:14. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados os eleitos e fiéis, né? Então Jesus é toda essa dinâmica, mas ele também é irresistivelmente o Cordeiro. Veja, Jesus ele é a nossa nova Páscoa, né? Não é mais a Páscoa dos judeus que nós celebramos, mas a Páscoa que é Jesus, que nos libertou da escravidão para a terra prometida, que é a Jerusalém celeste, o céu, a vida eterna.
Então, por isso nós temos que ter essa consciência que a Santa Missa, ela é sempre uma atualização dessa Páscoa de Jesus. E por isso, só existe um sacrifício definitivo. Toda a Páscoa é essa atualização. Então, uma pergunta que a gente sempre faz na catequese, né, pro pessoal: quantas missas você já foi, né? Quantas missas você acha que já existiu na história da humanidade? Só existe uma Páscoa, que é a de Jesus, mas que nós atualizamos para que a história da salvação chegue a todos os povos e não fique só como um marco histórico de uma execução romana, mas ela se atualiza de forma sacramental, né, nos alcançando com os mistérios salvíficos dos sacramentos. Outra questão também para nós analisarmos, né, é que a missa, sim, é a atualização da Páscoa, real, eficaz, né, a morte, paixão e ressurreição do Senhor, mas de forma incruenta, sem derramamento de sangue. É um sacrifício eterno, ou seja, aquilo que aconteceu no Calvário, acontece a mesma coisa, simultaneamente atemporal, atualizando nas nossas vidas o resgate da salvação na Santa Missa, mas que não tem mais derramamento de sangue, é algo incruento, ou seja, Jesus não está padecendo novamente aquelas dores, né? Porque muita gente fala assim: porque vocês estão matando de novo Jesus, vocês estão fazendo um sacrifício de Deus que não precisa, não sei o quê. Não, gente, é o mesmo sacrifício, mas agora Jesus já está glorioso, né? Como diz o Apocalipse, um cordeiro estando de pé como que imolado. Então não existe essa dinâmica de ser um sacrifício cruento, com derramamento de sangue. Outra questão também é que nós devemos comer o cordeiro, assim como na Páscoa dos judeus, né, que teve aquelas prescrições de ser um cordeiro sem mancha, não quebrar os seus ossos e tal, e comer, consumir o cordeiro naquela mesma noite. Também nós devemos comer, né, também ter este alimento que é o cordeiro. E aí agora começa a ficar mais familiar aquilo que Jesus nos diz, né? Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, né? Então, também para nos mostrar essa nova aliança que vem deste novo cordeiro. Ou seja, toda a Santa Missa, ela é um culto a Deus nessa participação da Jerusalém Celeste, né? Que é o nosso céu. Lá no Catecismo, no parágrafo 1137, fala assim: o Apocalipse de São João, lido na liturgia da Igreja, revela-nos primeiramente um trono preparado no céu e alguém sentado no trono, o Senhor Deus. Depois o Cordeiro imolado e de pé, o Cristo crucificado e ressuscitado, o único sumo sacerdote do verdadeiro santuário, o mesmo que oferece e é oferecido, que dá e é dado, enfim, o rio da vida, que corre do trono de Deus e do Cordeiro, um dos mais belos símbolos do Espírito Santo. Interessante notar que lá no Monte Moriá, ou Monte Sião, que é onde, né, o Senhor instituiu a Eucaristia, também aconteceu o Pentecostes. Então, por isso que a Santa Missa sempre é a nossa Páscoa e o nosso Pentecostes. Como nós dissemos lá no início, a Santa Missa é essa participação na comunhão dos santos, da comunhão das igrejas, também triunfante, né? E que São João vê, né, nessa liturgia, nessa Jerusalém Celeste, né? Ele vê os anjos, como a gente vê lá em Apocalipse 12:7, né? Houve uma batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra um dragão, né? Nós vemos os mártires, né? Como lá em Apocalipse 6, do 9 ao 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Mostrando aqui também a intercessão dos santos mártires, como a igreja aclama, né? Também eles estão lá, né, nessa intercessão por nós. Os anjos, né, como nós falamos, também são intensa atividade, eles são os ministros da liturgia celeste. Também pessoas consagradas, né, no celibato, na virgindade, como fala lá em Apocalipse 14:4, né? Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então São João também vê essas pessoas na liturgia celeste. Também Nossa Senhora, né? Lá em Apocalipse 12:1, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Nós rezamos, né? Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Então, em qual local na terra a gente vai encontrar
um local que adora a Deus de uma forma fiel àquilo que São João viu no Apocalipse, que vê invocação dos mártires, que vê ação dos anjos, como São Miguel, né? Que tem também as artes com esta honra à Nossa Senhora, que existem pessoas consagradas à virgindade, em especial aqui ao celibato, né? Homens consagrados, né? Ao celibato. Onde que a gente vai ver isso? Onde nós iremos ver isso, né? Se não for na Igreja Católica, especificamente na Santa Missa. Agora entrando mais precisamente na liturgia, né? O porquê que nós temos uma liturgia, né, para essa atualização da nova Páscoa. Muita gente fala assim, para quem precisa de missal para dizer eu te amo, né? Mas que a liturgia, ela forma hábitos, né? Como diz Bento XVI, a liturgia é a parousia, ou seja, esse apocalipse contemplada antes do tempo, o já que entra em nosso ainda não, né? Bem da teologia. E aí, a cada dia deve crescer em nós a convicção de que a liturgia não é um nosso, um meu fazer, mas é a ação de Deus em nós e conosco. Então a liturgia é importante porque ela forma hábitos. Então existe sim uma estrutura na liturgia, uma ordem que nós devemos seguir, sim, mas não quer dizer que isso seja algo ruim, né? Tem gente que fala assim, porque rotina é algo ruim, que não sei o quê, mas sem rotina, como seriam os nossos trabalhos, como seria o desenvolvimento das nossas ações? A rotina não é algo necessariamente mal, é algo bom, porque ela vem para nos auxiliar com essa ordem, com essa organização, né? Por exemplo, um casal. Eu nunca vi um casal se queixar, né, por ouvir um eu te amo todos os dias do seu esposo ou da sua esposa, porque realmente forma-se hábitos através das nossas ações. Então a liturgia tem já sim frases cristãs pré-determinadas, ciclos, mas que também ela vai dando esse hábito altamente eficiente, né? Não só na vida espiritual, mas na vida em geral, porque a vida deve ser vivida em um mundo que Deus criou e redimiu. Então a liturgia ela nos orienta também nesse sentido. Agora, então, precisamente para a Santa Missa, a preparação para a Santa Missa, né? Se você tem comunhão diária, parabéns, continue. Nós podemos comungar todos os dias, é uma graça muito grande. Mas se você não tem esse hábito, não tem essa possibilidade, sabemos que o dia do Senhor é o domingo, é um preceito. Nós devemos ir à celebração da Santa Missa aos domingos. Por quê? Lá no Apocalipse fala, 1:10, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Ou seja, toda a revelação do Apocalipse, que é a Santa Missa também, nós vemos que foi nessa visão no dia do Senhor, no domingo. Lá no meu canal, né, Caritas in Veritate, eu te convido a você ir lá conhecer, se inscrever também, fazer parte da nossa família. Lá temos um vídeo em que nós explicamos totalmente na Sagrada Escritura o porquê do dia do Senhor, né, o domingo, o dia que Deus fez para nós. A Santa Missa ela começa já na sua casa, quando você se decide a ir à Santa Missa. Então já na sua preparação já do seu coração em casa. E aí vem também essa questão da modéstia, como diz lá no Catecismo 1387. A atitude corporal, gestos, roupa, há de traduzir o respeito, a solenidade, a alegria deste momento em que Cristo se torna o nosso hóspede. A gente também tem uma ressalva muito importante, essa questão da modéstia. As roupas que nós vamos à Santa Missa, né? Como dizia antigamente, né, que o pessoal tinha roupa de domingo, a roupa de missa, né? Nós precisamos resgatar esses conceitos. Não quer dizer que você tem que estar com uma roupa luxuosa, uma roupa cara para ir à igreja, por favor, não é isso. Você vai à igreja, né, ao templo da Nova Jerusalém, né, que você vai estar ali diante do mistério, de nós temos mesmo um pouco de pudor, de zelo, né, principalmente nas cidades que são litorâneas, né, que as pessoas às vezes vão para a igreja, né, ali perto da praia. Realmente ter este zelo, os homens não ir de chinelo, né, não ir de bermuda, não ir de regata, roupa de time de futebol, né? Tem outros momentos se você quiser viver com esse tipo de roupa, né? E para as mulheres, né, o puxão de orelha vai um pouquinho até mais além, né? Porque meninas, por favor, né, ter zelo mesmo com a modéstia, sabendo que os homens são mais visuais, então pode atrapalhá-los também até nas suas meditações, nas suas orações. Então não ir de roupa transparente, de alcinha, de decote, né, nem na vida, né, gente? Barriga de fora, roupa muito justa, né? Preferencialmente é louvável que se use saias e vestidos por ser um caráter mais feminino. Tem toda uma questão também de modéstia envolvida em relação
a saia, ao vestido, né? Não, roupas que não sejam transparentes, né? Então, assim, realmente ter este zelo, né, em relação à modéstia. E aí você vai chegar na igreja, né, gente? Quando a gente chega na igreja, é bom lembrar, nada de chiclete, bala, toco de cigarro, pipoca, sorvete, nada, né? E também você fazer o jejum eucarístico, ou seja, antes da celebração, 1 hora antes, você se guardar para receber Jesus. Então, não pode ter alimentos. Remédio e água não quebra o jejum. Você chegar na igreja com um tempo de antecedência para você tá bem, né, espiritualmente para a celebração, não chegar correndo em cima da hora, já com o padre já lá no ato penitencial, né, você ter esse tempo para conversar com Deus, fazer uma oração, uma meditação, ou então você pode rezar o terço, mas que você possa se desligar de todas as preocupações de fora. Você vai fechar uma porta atrás, deixando tudo para trás e vai viver agora só aquele momento, só aquela hora santa que você vai estar ali no céu, que você não vai preocupar com o celular, com o WhatsApp, com o relógio, com nada. E você vai chegar na celebração, você vai fazer o sinal da cruz para saudar a Santíssima Trindade, de preferência na água benta, se a igreja tiver. Infelizmente no Brasil, muitas igrejas já perderam este hábito, mas se você frequenta uma igreja que não tem recipiente de água benta, eu te sugiro você ter uma garrafinha com água benta para você aspergir o seu dedo e fazer o sinal da cruz quando chegar na igreja. Por quê? Porque a água benta é um sacramental que nos blinda, né? Assim como Santa Teresa d'Ávila, ela falava, né, que os demônios, eles tinham pavor da água benta, né? Você entra na igreja, você se coloca sob um juramento, né? Um tribunal, né? Sacramento, né? Ele significa literalmente juramento. Então, quando você também tem a água benta, você também está renovando o seu batismo em colocar mesmo em jogo a sua vida, né? A sua reputação, aquilo que são os seus valores. É quando o livro da vida, né? Das suas obras, daquilo que é a sua história, está aberto. Quando você está na celebração, você está neste banco das testemunhas, né? Como num juramento, num tribunal, né? Dizer a verdade, nada além da verdade, né? Quando você fala amém, você está autenticando. O que é a palavra amém? É uma palavra aramaica que diz, eu confirmo, eu selo isso, né? Então é bom você ser sincero, porque você está comprometendo a sua vida, renovando a aliança com Deus. Outra coisa também é que se você chegar na igreja e lá estiver o sacrário, né, ou o Santíssima Exposição, você faz a genuflexão, ou seja, você encosta o seu joelho direito no chão. Por quê? É aquele gesto, né, de realeza, né, de senhorio a Deus, né? E se não tiver, né, você faz a reverência, a vênia, né, diante do altar como um sinal de respeito. Depois chega o sacerdote, né, o padre, o presidente da celebração. O padre, ele é um sacramento, ele não é diferente do sacerdócio comum dos fiéis. Ele, de fato, age na pessoa de Cristo, né, como um sacramento, né? Então, in persona Christi, né? Ou seja, Cristo é o sacerdote de todos os sacramentos, exatamente como ele nos fala. Nós vimos que só Jesus é o sacerdote, né? O único sacerdote, altar e cordeiro, mas os padres no sacramento da ordem, eles agem in persona Christi como essa transmissão apostólica para que os sacramentos também sejam atualizados, né, para a salvação das almas. A gente vê também, né, lá no Apocalipse a dimensão do altar, como Apocalipse 8:3, né, veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Então, ou seja, tem um altar na liturgia celeste, como tem um altar na nossa liturgia. Os candelabros, né, ou seja, as velas, lá em Apocalipse 1:12, virei-me para ver quem falava comigo e virando-me vi 7 castiçais de ouro. A questão para a gente ver também em relação à Santa Missa é que a missa é uma oração comunitária, né? Então, todos nós estamos participando de uma mesma liturgia. Não basta só rezar em casa, como tem gente que fala, né? Entra no seu quarto, fecha e reza ao teu pai que está vendo, né? Como diz lá na palavra, né? Mas isso significa o quê? A interioridade. Mas Jesus, ele frequentava o templo, né? Por isso que nós sempre rezamos no nós, né? As nossas respostas sempre são no nós. As músicas litúrgicas sempre são voltadas no nós. Uma das prescrições litúrgicas é que não haja cantos que falem em primeira pessoa, por exemplo, né? Faz um milagre em mim, eu, né? Esse individualismo. Não, a gente sempre canta no nós, a gente responde em nós, porque é uma oração comunitária, nós seremos salvos juntos, ninguém se salva sozinho, né? Então essa questão da comunhão dos santos, da coletividade.
como diz no Concílio Vaticano II, né, a música sacra será tanto mais santa quanto mais intimamente estiver ligada à ação litúrgica. Né, como diz Santo Agostinho, quem canta reza 2 vezes. Então também tem essa questão, né, de que nós não cantamos na missa, nós cantamos a missa, né? O canto litúrgico ele está a serviço da missa. Também as questões dos gestos, né? Porque nós somos corpo e alma, né, gente? Então, assim, o nosso corpo, né? Quando nós elevamos as mãos, quando nós nos sentamos, quando nós ficamos em pé, tudo isso reflete disposições interiores, né? Então, também, até o nosso silêncio, nós estamos ali tendo uma ação ativa na liturgia. Por isso que a gente também tem que ter toda essa consciência dos nossos gestos. Então, lá em Mateus 2,11, né, nós vimos que os reis magos ajoelharam-se diante de Jesus. São Paulo recomendou uma oração com mãos levantadas, né, lá em 1 Timóteo 2,8. Jesus se prostrou, né, por terra e orou, lá em Mateus 26:39. Então, também existe todo um sentido para os gestos. Então, quando nós estamos sentados na celebração, é um gesto que nos favorece o ensinamento, é mais confortável. Quando nós nos colocamos em pé, é algo que nos dirige um respeito, uma atenção, uma posição de oração. De joelhos, né, como diz lá em Filipenses 2,10, né, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, né. Também a inclinação, né, a vênia como sinal de respeito, a genuflexão como essa realeza, a adoração, as mãos juntas como recolhimento interior, né, uma profunda piedade, busca da fé. Então também nós estamos atentos aos nossos gestos, né, às nossas posições corporais na celebração.